Olá, graça e paz a todos vocês, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, queridos, estamos juntos para ouvir a mensagem de Deus. Estamos numa quinta-feira que comemora-se a Semana Santa. A gente sabe que a Semana Santa bíblica, ela não acontecia como tem acontecido, mas nós vamos aproveitar isso para aprendermos de Deus. Foi numa quinta-feira, quando Jesus ceiou com os discípulos e em seguida ele foi preso no jardim do Getsemane. E vamos entender um pouquinho do drama, dos desafios, da angústia que Jesus passou para salvar a você e a mim, a cada um de nós. Por isso nós vamos abrir a Bíblia e vamos aprender sobre esse relato maravilhoso. Para isso nós vamos orar que o Espírito Santo nos ilumine, para que possamos compreender a mensagem de amor de Deus para nós, a demonstração do seu amor para conosco. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos ama. Queremos ouvir a tua voz. Fale ao nosso coração, Senhor. É por isso que nós oramos por Jesus. Amém. Aqui está. Acompanhe comigo Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, relato bíblico de forma poderosa, traz esse relato para mim e para você. Capítulo 26, a partir do verso 36, 26, e aí a gente tem, a partir do verso 36, tem o relato de Jesus depois dele ceiar. Ele havia avisado, ele ceiou com os discípulos, avisou para Pedro que Pedro iria traí-lo, mas Pedro disse aos discípulos que não trairia Jesus e que estaria disposto a dar a vida por ele. É fácil a gente falar, mas na hora, quando as coisas acontecem, por isso nós precisamos, o que nós vamos ver aqui, vigiar e orar, precisamos estar atentos. E aí Jesus então agora que chega no Getsemane, um local onde Jesus sempre orava. Jesus era um homem de oração, Jesus buscava sempre a relação com Deus, porque Jesus como humano, ele dependeu inteiramente da presença do Espírito Santo em sua vida, para que o seu ministério fosse de sucesso e ele pudesse vencer o mal que ele enfrentou a cada dia. E nós então podemos trilhar esse caminho de Jesus, buscar cada dia Deus, nos tornarmos completamente dependentes dele. E o texto bíblico diz assim, verso 36, capítulo 26, verso 36, diz assim: em seguida foi Jesus com eles, os seus discípulos, agora os 11, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a Tiago e a João, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar. Olha, Jesus começou a entrar num estado que os discípulos nunca viram, entristecer e angustiar. Jesus em meio aos desafios, mas estava sempre animado, sempre vendo as coisas de uma perspectiva positiva, porque ele tinha presença. Mas agora ele percebe que estava chegando o momento mais crucial da sua vida, onde o reino das trevas estaria, o assaltando completamente. E aí os pecados do mundo todo, o meu, o seu, e do passado, e do presente e também do futuro, estaria caindo sobre ele. Então esse era um momento crucial. E aí então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Disse para os discípulos, Pedro, Tiago e João. Eram os discípulos mais próximos daquele grupo dos 12. Judas já não estava mais, mas agora dos homens eram os mais próximos, Pedro, Tiago e João. Então ficai aqui comigo e vigiai comigo, porque ele estava profundamente triste até a morte. Já pensou essa tristeza? Jesus sabia o que ele iria encontrar. Que desafio! Imagine você sabe do que vai acontecer com a sua vida, mas você precisa trilhar esse caminho. Você sabe que o caminho que você vai encontrar é um caminho de morte, de sofrimento, de angústia, mas essa é a sua missão, você precisa trilhar. Agora, por que Jesus não desistiu? Porque ele ama você e a mim. O motivo que Jesus não desistiu é o motivo do amor, é a compreensão que era a única maneira de salvar a mim e a você. É por isso que Jesus enfrentou
Jesus sabia que era a única maneira de salvar aqueles discípulos ali que estavam com ele e que não estavam entendendo muitas coisas. Olha só, aí o texto bíblico diz assim, ó, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa angústia. Eu queria vencer, mas se o Senhor pudesse tirar isso, porque é muito duro, é angústia, sabe? Minha alma está triste até a morte. Eu sei o que eu vou passar. Meu Pai, se possível, se for possível, olha que oração, passa de mim essa angústia, passa de mim esse momento. Aí agora ele continua: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-o dormindo, e disse a Pedro: ainda nem uma hora pudeste vigiar comigo? Olha que coisa, Pedro e os discípulos, e agora Pedro especificamente, ele se dirige, que dissera há pouco tempo que estaria pronto para dar sua vida por Jesus, e agora quando ele pede para vigiar com ele, quando ele volta, ele encontra esse discípulo dormindo. Você já pensou? Que angústia para o próprio Jesus. Sabe, se aquele discípulo estivesse compreendendo, estivesse disperso ali, ajudando, isso traria para Jesus ainda, sabe, mais força, mais coragem, mas infelizmente aqueles discípulos não compreenderam nada. E isso acontece ainda muito hoje. As pessoas estão vivendo um cristianismo ou uma vida relaxada, sem compromisso a esse amor tão grande. E aí Jesus volta e os encontra dormindo. E aí, vigiai, ele diz agora no verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, dizendo assim: meu Pai, se possível, passa de mim essa angústia. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe, queridos, aqui uma outra lição para nós. As pessoas muitas vezes hoje oram a Deus e querem determinar alguma coisa para Deus. Isso não é correto. Jesus estava no maior drama, na maior angústia, no maior desafio que alguém já enfrentou. Só ele, Jesus, estava enfrentando agora, recebendo a justiça de Deus, recebendo o castigo de Deus. A ira de Deus estava caindo sobre Jesus, não porque ele era culpado, mas porque eu e você somos culpados, e ele estava pagando o nosso preço. E aí ele ora por 3 vezes: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, essa angústia. E aí ele vai e ora como deve ser a nossa oração: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe, se eu entendo que Deus é alguém que me ama, ele é superior, ele sabe mais do que eu não posso impor a Deus que ele tem que atender as minhas necessidades segundo o que eu quero. Não, eu preciso colocar para ele o que eu preciso, mas que a vontade dele, de Deus, seja soberana em nossa vida. Jesus está nos ensinando isso aqui. Jesus colocou que a vontade de Deus fosse soberana. Jesus, como humano, ele queria desistir, mas ele sabia, por amor, que era a única forma de salvar a mim e a você. Que amor é esse? Que entrega é essa? Esse é um Deus que nos ama tanto. Aí ele continua: então voltou para os discípulos, ele disse: ainda dormes? Repousai, eis que é chegada a hora do Filho do Homem, está sendo entregue das mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aqui está, Jesus tinha consciência plena do que iria acontecer, mas ele não desistiu, porque ele ama você e a mim. Sabe, o que manteve Jesus ali era a compreensão exata de que era a única forma de nos salvar, e era o seu amor que o motivava a enfrentar aquele desafio tão grande. Aí Lucas traz um relato que eu acho muito interessante. Lucas capítulo 22, verso 44, nesse mesmo texto, só Lucas relata, capítulo 22, verso 44, diz assim, para a gente poder entender: e orando e estando em agonia no Getsemane, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso é hematidrose, uma reação de tanto estresse que Jesus sofreu por mim e por você, que o seu suor se transformou em gotas de sangue que caía no chão. Sabe, Jesus poderia ter desistido, mas não desistiu porque ama você e a mim.
E agora, diante de um amor tão grande como esse, qual será a nossa reação? Qual será a nossa decisão? Você nunca pensou sobre isso? Alguém te ama tanto, que é Deus, mas que agora se fez homem e passou e sofreu o meu sofrimento, o que eu precisava, o que nós precisávamos, unicamente para nos salvar, e agora nós vamos ficar assim passivo, sabe, sem uma entrega. Ele diz, olha, vigiai, preste atenção, vigiai e orai, porque, sabe, você pode cair em tentação, porque a carne é fraca, mas se nós buscarmos uma relação com Deus, nós podemos estar forte por Ele. Então esse amor que Jesus demonstrou, cabe a mim e a você agora reconhecer e entregar a nossa vida a Ele como uma oferta de gratidão por todo o sacrifício que Ele fez. Você quer entregar a sua vida a Ele, reconhecendo que Ele te ama e que Ele quer salvar a cada um de nós? Então que você faça isso. Hoje é uma data especial, quinta-feira, nesse sacrifício imenso que Jesus fez para nos salvar. Vamos orar nesse instante, confiando e entregando a nossa vida a um Deus que nos ama tanto como Jesus o fez. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu amor. Tu fizeste tudo isso porque nos ama. Nós queremos nos entregar nas tuas mãos nesse instante, por Jesus. Amém.